Fala pessoal do Design Instrucional Talks, você que está aí no nosso curso de Design Instrucional na EBAC, você que está aí na nossa audiência de vários projetos, você que agora entrou no nosso grupo de estudos e se você está chegando, tente conhecer os nossos projetos, né? edudigital.com.br/links, você vai saber tudo o que está rolando aí no mundo do design instrucional, no mundo da educação e da tecnologia. Como sempre, trouxe alguém sensacional. Eu sou Alan Dantas. Alguém me deu um feedback de eu me apresentar também no começo, viu, Júlio? Eu sou Alan Dantas, né, o seu querido aqui, professor de design instrucional, entre outras várias coisas. E hoje eu tô com a honra enorme de trazer nada mais, nada menos do que Júlio César. Cara, se você não segue o Júlio César no LinkedIn, no Instagram e não conhece o trabalho sensacional que ele está fazendo, você vai conhecê-lo melhor agora. E eu tenho certeza que depois você vai segui-lo também. Júlio, muito obrigado por aceitar o convite. Cara, sensacional o trabalho que você está fazendo, tenho acompanhado. Fiquei muito feliz que você aceitou e foi até rápida essa organização da gente gravar isso aqui, né? Fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal e eu tenho muitas perguntas para te fazer. Muito legal. Alan, muitíssimo obrigado pela honra de estar aqui, a todo o pessoal da EBAC aí, né, pela oportunidade, né, de realmente estar aqui construindo com vocês, né, a gente fala que a gente compartilha experiência, mas a gente constrói conhecimentos em conjunto, né, então eu aprendo também, a gente aprende de uma maneira ou de outra, né. Então, meu nome é Júlio César Passos, né, eu coloco Passos no final porque a quantidade de Júlio César que existe, né, então já dá para dar uma diferenciada aí. Então, meu Sim. nome é Júlio César Passos, sou professor, mentor de professores, consultor educacional, né? Tive aí uma carreira que teve uma origem, né? Meu pai faltou cedo, né? Com 9 anos, meu irmão com 3, vivendo na Zona Leste de São Paulo, 3 cômodos, né? Então, pegando ônibus lotado, estudando, enfim, né? Então, tive que estudar cedo. Logo já fui atrás, né, de formações, né? Então, me formei em técnico de automação industrial, depois fui para logística, depois engenharia de produção, depois engenharia civil. Tive uma carreira corporativa que durou pouco, porque nesse momento eu me descobri professor, vamos dizer assim. Gostava muito de treinar novos funcionários, né? Os funcionários começavam na área, o pessoal falava, Julião, vai lá treinar o pessoal, né? Então eu comecei a Legal. pegar gosto dessa questão, né, de ensinar como é que funcionavam os processos, tudo. E aí, num belo dia desse aí, um colega de faculdade, né, falou assim, você nunca pensou em dar aula? Eu falei, nossa, dá aula, cara, mas ninguém, né, falando, como é que vai ser essa coisa, né? Como é que E ganha aí, dinheiro com isso, né? pois é, também, eu falei, tem toda essa questão, falei, meu, como é que vai ser, né? E eu ministrei algumas palestras lá no começo, e aí a minha ex-professora pegou, me chamou, falou, faz uma aula teste para mim, né? Deixa eu ver como é que é. E aí montei, ela falou, você tem didática, gostei da forma que você apresenta as coisas, né? A forma como você se movimenta, enfim, e comecei a dar aula à noite, cara. E aí foi questão de tempo, o bichinho da educação picou, larguei uma vida corporativa totalmente promissora aí, né? Que, né, enfim, com salários aí recusáveis, e deixei por conta da educação, né? Me vi educador, enfim, fui fazer meu mestrado na Unicamp, na área de engenharia de transportes, e minha linha de pesquisa foi em metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias educacionais. Depois disso, não parei mais. Sempre me preocupei com a questão do aluno, como que o aluno aprende, como que o aluno se desenvolve, e fui crescendo nessa área, e aí chegou só uma pequena onda aí, né, chamada de pandemia, né, que parou o É. mundo, e aí eu já tinha essas habilidades com tecnologias e metodologias, né, e aí eu me vi ajudante dos professores também. Então, Uhum. passei a ajudar professores, treinar, então os colegas professores passaram a me procurar também, eu já tinha certificações internacionais do Google, né, que já me habilitavam para poder treinar professores, e desde então, né, tô aí, né, ajudando. Hoje atuo numa consultoria educacional, tenho também um projeto, né, que visa ajudar professores também. Sempre tive essa questão do ajudar, né, Alan? Então, sábado de manhã, eu pegava ali de manhãzinha, das 8 até meio-dia, pegava os professores para treinar ali gratuitamente, né? Então, ajudava os professores a tirar certificação, a usar metodologia ativa. E tô aí até hoje, né? Então tenho esses trabalhos que vocês veem nas redes sociais são Sim. tudo com esse objetivo, né? De realmente jogar uma boia, né? Um colete salva-vidas para aquele professor que tá ali, que tá com muita dificuldade, que não sabe como inovar, que não sabe como sair fora da caixa. E aí as lives, enfim, conteúdos tem esse viés.
né? E também uma outra coisa que vem me preocupando, né, tanto do último ano para cá, para 2023, com relação à personalização da aprendizagem, e tenho voltado muito a essa questão, batido muito nessa tecla, né, de personalizar a aprendizagem para o aluno, né? Eu tô focado não somente na sala de aula com o aluno, mas também formar o professor, mas como que essa formação do professor está impactando o aluno lá na ponta. Uhum. Então, essa é uma das minhas preocupações, é uma das minhas missões, é fazer com que aquele aluno realmente seja atendido naquele ritmo de aprendizagem dele, para que ele possa crescer e se desenvolver. E é um leão por dia, né, meu amigo? Então, a gente Sempre. sabe que não é fácil, educar não é, assim, não é para qualquer um. Se a pessoa não tiver amor correndo na veia, a pessoa não fica na educação, a pessoa vai fazer outra coisa. E a gente está aqui para isso, né, para transformar o mundo aí, através da educação. Muito bom. E a gente vai falar de todos esses projetos mais aprofundadamente. Mas, Júlio, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, cara. A maioria dos convidados e convidadas aqui do Day Talks, né, do podcast Design Instrucional Talks, são pessoas que têm esse perfil parecido com o seu, pessoas multidisciplinares, multiculturais, curiosas, engajadas e tudo mais. E assim, não tem problema nenhum a pessoa querer, né, o oposto disso, que é a pessoa querer ter o seu horário de entrada no trabalho, ter seu horário de saída, seu salário, seu 13º, aposentar e beleza. Só que isso está meio que acabando, né? Isso está meio que acabando. Seja bom, seja ruim, a gente tem o tal do pejotismo, uberismo e tudo mais. Exato. E pessoas com esse perfil, que eu também gostaria de me incluir nesse perfil, que é o seu perfil mais empreendedor, mais colaborativo, mais voluntário, mais engajado, sem muito horário. Hoje mesmo a gente está no pós-horário de trabalho gravando esse podcast aqui, né? Exatamente. E o que você pode dizer sobre isso? Foi algo que você desenvolveu por conta da sua origem? Eu também tenho uma origem bem humilde aqui do interior de São Paulo, aqui perto de Campinas. E eu acabei tendo que desenvolver essa característica de, tipo, não tem hora, vamos, quero ajudar, quero colaborar. Aí eu virei jovem embaixador dos Estados Unidos lá nos Estados Unidos e falei, cara, eu quero voltar e quero trazer, quero compartilhar. E esse sangue no olho acabou virando uma marca registrada e me ajudando muito. Só que eu vejo gente tentando desenvolver esse tal do sangue no olho, mas ao mesmo tempo querendo essa coisa encaixadinha, de tipo assim, não, eu entro às 9, termino às 5, entro às 8, termino às 4, e é isso. Você acha que isso é desenvolvido? Você acha que isso é um perfil da pessoa? O que você pode compartilhar mais disso? E para esses que querem ter mais esse reconhecimento de sangue no olho, como o pessoal fala, qual que seria a sua dica aí para ter esse perfil mais parecido com o seu? Vou começar a responder essa pergunta, Alan, com uma citação de um guru, né, do sistema Toyota de produção, Taiichi Ohno. Ele foi um cara que vivenciou o pós-guerra do Japão, né, do Japão devastado com 2 bombas atômicas, você imagina a situação. E ele citou o seguinte, né, pegou a Toyota totalmente, né, cara, daquele jeito, né, tudo devastado. Ele pegou e falou, quando começou a ter resultado, né, com essa questão da inovação, né, enfim, da disciplina, né, que o japonês tem tanto isso, né, na corrente sanguínea deles, ele pegou e citou o seguinte, a necessidade é a mãe da invenção, cara. Então, cara, e por que eu tô trazendo essa frase dele, cara, lá dos anos 50, 40, enfim, lá do século passado, tá? Pandemia, cara. Então, pandemia chegou e atropelou, cara. Eu costumo pensar naquela cena, já virou até meme, né? Uma cena que tá todo mundo nas cadeirinhas, assim, na mesa, na praia, sabe? Tá ali tomando sua cerveja, tranquilo. Aí vem a maré e sobe e leva todo mundo, as cadeiras de plástico, derruba tudo, cara. Foi exatamente isso que aconteceu com a gente na pandemia, entendeu? E aí, começando a responder sua pergunta, é isso, cara. Eu acho que a necessidade que se faz, o mundo pós-pandemia, mexeu de um jeito que as pessoas precisaram realmente sair de dentro da casinha, falar, meu, deixa eu ver o que eu vou fazer, porque, meu, senão eu não vou dar aula. Deixa eu ver o que eu vou fazer, senão eu não vou vender mais meu churrasquinho que eu vendi ali na esquina, entendeu? Eu vi muitos microempreendedores aí, realmente, que tinham o próprio negócio, que foram obrigados a abrir rede social, abrir conta de WhatsApp, para poder continuar vendendo, colocando dinheiro para dentro de casa. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é muito essa questão do mundo adverso, né, que se põe diante da gente, né, principalmente nesse pós-pandemia, que fez muita gente repensar isso. Eu percebo muito, né, igual você falou, né, tem muita gente que
tá ali, ainda na questão, né, do seletismo, né, falar, passa o cartão 9, 8, sai a 5, enfim, mas essas pessoas já estão se mostrando muito incomodadas com essa situação, porque elas perceberam o quão vulnerável é aquela posição que ela tem, entendeu? É aquela questão do eres, do ser e estar, né? Então, assim, eu estou hoje empregado, mas esse estou, ele é vulnerável demais. Eu posso perder tudo, amanhã meu chefe pode virar para mim, falar assim, ó, não tem mais, acabou o projeto, ó, mudou, não preciso mais, ó, ChatGPT tá aí, ó, inteligência artificial tá aí para escrever para mim, enfim, Exato, cara. né, é uma coisa que a gente tá vulnerável a isso, a E tecnologia até o tá pessoal do TI, né, cara, que era um pessoal que falava Sim, que era meio que intocável, seguro, né, intocável nisso aí. A galera exato, tem um layoff gravíssimo. Para quem não tá sim, sabendo, tá rolando um tal de pivô econômico, né? Não sei se você criou uhum, conteúdo sobre isso, Júlio, mas é uma coisa que eu uhum, tenho falado bastante com o pessoal, que é essa coisa do tipo pivô econômico. A gente estava pensando em fazer entrega sempre com caminhão, então contrata todo mundo pensando no caminhão. Do nada vem inteligência artificial mais avançada, pandemia e tudo mais. Agora vamos entregar tudo com drone, a carro drone, autônomo, vamos entregar tudo com avião agora. Aí todo mundo que foi contratado pensando naquele modelo de negócios de caminhão, né, como exemplo, exato, agora tem que trocar, né? Então tá tendo um pivô econômico em todas as esferas do planeta exato, inteiro, né? Então exato, tá tudo mudando. E aí o que eu queria trazer essa uhum, chamada já, né, para você comentar uhum, e também falar de motivação de estudos, porque essa mesma sim, galera que me fala, quero ser sangue no olho, quero ser multidisciplinar e tudo mais, quando fala de uhum, estudar, o cara, mas fala como não achei minha forma de estudar ainda, né? Eu não sou é, muito visual, eu sou mais sinestésico. Então, o que você exatamente, fala para essa galera? Assim, como se motivar? Conta mais sim, como você estuda aí quando você tá. tá meio desmotivado. Vamos lá, você falou de sinestésico, né? Eu sou sinestésico, tá? Então tem aqui na minha, eu tô olhando aqui, ó, tem um caderno aqui, né, cheio de anotação, gente. Eu preciso anotar, eu preciso escrever, tá? Só que como que eu me viro nesse mundo digital, né? Uma pessoa sinestésica se muda, se vira, né? Uhum. Ter que trocar o digitar dos dedos pro escrever. E isso remonta muito o histórico quando eu estava tirando as certificações internacionais do Google, Alan. Então eu tinha muito essa questão, né, de estudar, tinha muita coisa em plataforma e eu precisava desenvolver algumas estratégias para eu poder estudar dessa forma e acompanhar isso. O que eu fazia? Eu anotava muita coisa. Por mais que eu via videoaula, por exemplo, ou então alguém que está escutando esse podcast aqui, e como eu faço também com os podcasts que eu escuto, eu anoto. Vou lá, Uhum. anoto, ou digito alguma coisa, tento refletir enquanto a pessoa está falando, estou anotando alguma coisinha ali, para ficar de lembrete, para colocar num post-it. Então, uma das estratégias é essa: veja a melhor forma, né, que você aprende, que você observa aquele conteúdo e tenta trazer aquilo para sua realidade. Não é porque você é uma pessoa sinestésica ou mais auditiva ou mais visual que você não, por exemplo, uma pessoa visual com podcast ela sofre, né? Fala, eu Sofre. vou ter que ficar escutando. Como é que é isso, né? Então tenta anotar, tenta pesquisar alguma coisa. A gente está falando aqui de pivô econômico. Joga isso. Você está escutando podcast aqui no celular, abre ali um navegador da internet, joga isso, pivô econômico, você vai começar a ver algumas imagens, ler algumas coisas, para que você possa fazer com que aquele conteúdo que você está consumindo naquela modalidade possa encaixar, né, com o que você está pensando, com como você aprende, na verdade, né? Então, desenvolver essas estratégias, eu fiz muito isso, Alan, também, antes da pandemia, faço isso a vida toda, na verdade, né? Para poder entender aquilo que eu preciso aprender, na verdade, né? Sim. Pegando um exemplo bem fresco mesmo, né? De ontem para hoje, eu dei a minha primeira formação de Chromebooks, né? Chromebooks é um dispositivo do Google, é um computador dedicado para as ferramentas do Google, tá? Então eu peguei ontem de manhã, vendo gravação, ouvindo coisa, lendo, fui anotando, testando também. Isso é muito importante, né? Que eu costumo dizer. Principalmente com relação à tecnologia. A gente vai falar mais disso mais para Sim. frente, acredito, mas, meu, tecnologia, pessoal, software, aplicativo, programa, tudo que você quiser chamar aí de tecnológico, é igual dirigir e andar de bicicleta, gente. Tem que fazer, cara. Não adianta. Quer aprender a dirigir? Vai, senta lá atrás do volante, liga o carro, dá uma volta. Andar de bicicleta é a mesma coisa, gente. Por exemplo, no dirigir, o carro vai morrer as primeiras vezes, mas você liga de Uhum. novo, vai. Bicicleta, vai cair, entendeu? Vai ralar o joelho um pouco, mas vai, continua. Tem que fazer a prática que leva à perfeição. E a mesma coisa com ferramenta tecnológica e como você
estuda, né? Como que você quer desenvolver, por exemplo, esse lado empreendedor? O que você pode fazer de prático para você poder começar? Né? Construir, às vezes, um e-book para poder comercializar, às vezes numa plataforma. Então, começa pequeno, né? Mas tenta trazer aquilo para a realidade, traçando estratégias de como que você pode absorver melhor para você poder se desenvolver em áreas que você não conhece. Cara, eu adorei essa sua analogia para adaptação do estilo de aprendizagem. Eu sou extremamente auditivo. Olha O só. pessoal, o pessoal até fala que é uma das vantagens para eu conseguir aprender língua relativamente mais facilmente. Eu não acho que tem facilidade nisso, eu acho que tem mais dedicação porque eu gosto, né? Uhum. Mas eu preciso me adaptar muito para tentar ouvir o máximo, cara. Tipo, e não ter Ah, distrações auditivas também, auditórias às vezes. Então eu consegui me uhum. adaptar. E o Uhum. digital ajuda muito, porque eu posso pegar um audiobook, eu posso pegar um Sim, artigo e mandar uma inteligência artificial ler esse artigo, né? Então exatamente. é bem legal. E para uma pessoa visual, cara, o que você sugeriria assim de adaptação para uma pessoa que é muito visual e o conteúdo está muito em texto ou está muito em podcast, assim? Eu já vi algumas, né, que eu vou comentar depois. O pessoal tenta Uhum. criar infográfico, o pessoal tenta criar vídeo, né, aula sobre isso e tal. Mas o que você já viu por aí nessa sua jornada? Olha só, é interessante que muitos professores que me procuram para fazer mentorias, até individuais mesmo, eles falam, professor, dá um exemplo. Tem você falou do infográfico, né? Mas eu uso também muito mapa mental, né? Uhum, legal. Então, o mapa mental você consegue mesclar um monte de imagem ali. E a gente tem ferramentas de design aí para não designers, né? Que é vou falar o nome aqui, que é o Canva, né? Ah, Então, sim, é. esse aí Todo dia. é o pai dos não designers, gente, porque, meu, ali você entra, ali você modifica tudo do jeito que você quiser, com uma conta gratuita. Isso é fantástico, né? Não é à toa que eles estão. Ontem eles bateram o recorde de 15 bilhões de designs Feitos, né? produzidos, feitos. Nossa. Então, é uma coisa astronômica, né, gente? Então, assim, uma das estratégias é essa, né? Realmente você usar uma ferramenta eletrônica para você trazer, tentar traduzir aquilo ali para o visual. O mapa mental faz muito isso, né? O próprio infográfico, né? O mapa conceitual também, que você trabalha mais com conceitos, enfim. Os próprios vídeos, né? Que se não é o maior formato de consumo nas redes aí, né? É, tá aí entre os top 2 aí, vamos dizer, né? O vídeo ajuda demais também. É uma coisa que me ajuda também muito, né? Às vezes eu vou. Às vezes eu leio no livro, mas às vezes eu ver uma pessoa palestrando a respeito daquele assunto me ajuda também bastante, explicando de uma maneira visual. Então, isso é uma forma também. E trazendo para a questão visual aí, às vezes não dá tempo, né? Mas eu tinha um colega no mestrado e ele também gostava de trabalhar com mind map também, né? Com mapa mental. E ele era uma pessoa muito visual também, Alan. E aí, o que ele fazia, né? Quando ele pegava, principalmente as coisas do doutorado dele, né? Ele foi um aluno de doutorado também. Ele fazia mapa mental, cara, à mão, né? Nasquelas folhas A1, sabe? A0, Uhum. assim, sabe? Grandona. Ele tinha uma, uma mesa grande no escritório dele. E ele fazia ali Que tudo. legal. Ele, aí, uma coisa assim, uma coisa que soava como crítica, né? Falou assim, mas você vai ficar fazendo esse negócio todo esse tempo? Ele falou assim, mas eu estou ganhando tempo, na verdade, porque eu estou aprendendo. Enquanto eu estou aqui desenhando à mão alguma coisa, eu estou interiorizando esse conteúdo do que eu Uhum. estou desenhando. Olha só que bacana isso, né? E era uma pessoa totalmente visual mesmo. E ele montava esses mind maps e colocava na parede e revisava conteúdo a respeito disso, né? Então eu achei muito bacana essa sacada, porque era uma pessoa extremamente visual, ele se dava ao trabalho de desenhar aquilo, né? Alguma coisa que remetesse ele. Aí, é importante dizer também que o mind map tem isso, né? É aquilo que faz sentido para você, É, a né? sua Às vezes representação, né? exatamente, não para um terceiro, né? Ele falou assim, eu não quero que você lendo o meu mind map entenda, mas que eu entenda aquilo que eu estou estudando. Então ele fazia isso, era uma das estratégias que eu vi também, fora outras as questões do design digital aí também, né, que ajuda tantas pessoas, né? Show de bola. Tem um canal no YouTube que eu sou fascinado por ele, se chama After School. School é com SK. E é uma Hum, escola de filosofia. Cara, olha ele que tem uma legal. narração perfeita, o roteiro é muito bacana. E aí, Uhum, enquanto o roteiro é feito, tem alguém desenhando, fazendo uma representação visual do que está fantástico. sendo dito. Cara, é sensacional. Tanto é Que que legal. eu e minha noiva, o que a gente fica fazendo é assistindo a After School e tirando print das representações visuais, porque tem algumas que deviam ser, sei lá, um quadro, cara. É sensacional. Que legal. Sensacional. Isso E digital ou à mão? eu acho que é digital naquele Draw My Life, uma tecnologia de. Sei. É fantástico quando você vê Só que o até. jeito que é feito, cara, é sensacional. Eu vou Depois eu vou colocar o dar uma link na olhada. descrição do
Isso, da nossa conversa aqui. Vou te mandar também depois, sensacional. Tem um em muito legal. particular lá que eu acho sensacional. E o que você mencionou também, cara, é uma coisa Uhum, que eu tenho estudado muito, que é o processo de aprendizagem do Elon Musk, que são as árvores do conhecimento, que é basicamente um mind map, só que ele vai uhum, fazendo uma árvore, assim, ó, da uhum. essência do negócio e as ramificações. Ele falou que ele aprende qualquer tema muito rapidamente através dessa árvore que ele chama de knowledge tree ou de árvore do conhecimento, né? Então, independente do estilo de aprendizagem, esse método que seu amigo aí, que seu colega usa, é Uhum, bem funcional. E tem muita exato. gente falando disso para aprender novas tecnologias, né? Aprender Sim, coisas novas e tal, e novos conceitos exato. bem diferentes, né? Isso. É isso, só complementando essa questão da árvore, enfim, e também do mind map, por que ele funciona tanto também, né? O processo de aprendizagem, pessoal, ele se dá de maneira orgânica. Então, eu não vou entrar aqui na seara da neurociência aqui, mas você vai fazendo, você aprende por assimilação daquele background que você já tem. Então, por exemplo, Uhum. aquela experiência que o Alan tem, por exemplo, de algum conteúdo, algum conceito, que vai acontecer? Ele vai fazer sentido para ele quando ele conseguir ligar organicamente, né, aquilo que ele está aprendendo novo com aquela experiência que ele já tem. E falar, você está falando desse conteúdo, é parecido com aquilo, legal, eu sei, legal, bacana, isso me interessa. Então você vence essa barreira e começa a ligar uma coisa com outra, né? Então isso vai ramificando de uma maneira orgânica, né? Se você olhar um mapa mental, olhar uma árvore, também você vê aqueles galhos levando para outros caminhos, na Sim. verdade. É assim que é construída. E é por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade de ler um texto que é linear, né? Do que você, às vezes, assistir, por exemplo, uma animação dessa, né? Ou então interpretar um mind map, porque é mais orgânico, é uma coisa levando a outra, né? Então isso faz com que faça mais sentido e agrada o cérebro, né? Porque o cérebro é feito disso também, né? De ramificações, né? É, e tem que ficar passando por aquele caminho para o neurônio pegar, meio que abaixar o mato do neurônio, né? Então você tem que associar com coisas Isso, existentes, revisitar, tem todo um processo. exato. Eu até postei no Instagram do Design Instrucional Talks um neurônio aprendendo algo novo, né? Tipo, Ah, que legal. no microscópio, assim, fazendo aquela conexão, assim, é bonito demais. Aí colocaram até uma musiquinha de um Uhum. filme lá famoso, que eu não lembro o nome, mas ficou Uhum. muito legal. Olha Júlio, só. cara, Uhum. você é um cara que, na sua experiência lá do LinkedIn, tem Coursera, você desenvolveu um módulo de um curso do Coursera, você Uhum. dá mentoria de Google Educação, né? Você é certificado como um instrutor Google, né? Tem toda essa experiência. Tem uma coisa que eu quero, estou muito curioso para saber, que é um concurso ou campeonato da NASA, Uhum. né, que é um negócio Isso. muito legal. Você tem mestrado, né, na Uhum. Unicamp, tem outras formações bem legais também. Tem um Uhum. contato muito legal da educação transformadora de José Moran, né, que é um Uhum. autor famosíssimo, referência aí global, né, no Uhum. assunto de educação, metodologia ativa e tudo mais. Só Uhum. que assim, eu queria fazer uma abordagem um pouquinho diferente, Uhum. de como descrever tudo isso. Quais são os desafios? Porque assim, vou dar um contexto porque eu estou perguntando isso. Tá. Nossos alunos, cara, eles veem esses artigos, eles veem a gente todo otimista aqui, feliz, 7 horas da noite gravando podcast e tal, todo contente, Uhum. mas eles falam, poxa, mas eu entrei lá no mercado e, sei lá, fiz um curso e não deu certo. Ou entrei Hum. numa empresa, fui fazer uma hipótese, uma descoberta de produto e minha Hum. persona não bateu. Ou eu fui dar uma aula e a galera não curtiu e tal. Existem desafios, principalmente no quesito subjetividade, né, e Uhum. motivação. Uhum. Com toda essa sua experiência, cara, o que você pode Hum. compartilhar assim de desafios e como você os superou e Tá. como você usa ele como combustível para continuar nessa jornada? Porque tem muita gente meio chateada com os desafios que eles estão encarando, né? E eu gosto Uhum. muito do desafio como combustível mesmo, né? Isso. Mas é legal entender mais de outras pessoas com jornadas interessantes como a sua, para o Uhum. pessoal normalizar que não é sempre só sucesso, aquela coisa linda de Instagram, né? Exatamente. Exatamente. Você falou tudo. Como é que tá a vida fora dos stories, né? É, É bem isso. Gente, ó, é aquele negócio. É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, meu pai também, enfim. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? E por onde você passar, deixe sempre a sua porta aberta, né? E outra coisa, né? Quando você passa a trabalhar com projetos. Projetos dão errado, pessoal, tá? Tudo tem 50% de dar certo aí. é. E quando eu ministrei essa disciplina na gestão de projetos, né, a primeira vez, eu aprendi muito com relação a essa questão de gestão de risco, né? Então, as coisas dão errado. Quando eu fui
estudar a questão de o estilo startup de empreendedorismo, né? Também montei cursos a respeito disso. Muito se ressalta a questão do... O Steve Blank, ele fala muito disso, né? A questão de errar. Erre sempre, erre rápido, teste sempre, teste rápido, né? Para que você possa aprender. Quanto mais você erra, mais você aprende, pessoal. Então, assim, o erro, ele é um mentor fantástico, né? O erro e o tempo, na verdade, né? São mentores fantásticos da vida da gente, porque a gente vai tentando, vai acertando, vai errando, né? Então, e assim, gente, eu vou falar para vocês sobre frustração, assim, eu vou falar um pouquinho da minha... O pessoal às vezes vê e fala assim, nossa, o Júlio tem mestrado da Unicamp, tem contato com o Moran, né? Tem toda essa questão, tem contato com o Cortella, enfim. Gente, é tudo tentativa e erro, é muita insistência. Uma coisa que minha mãe me chamava muito, ela falava assim, você é teimoso igual uma mula, né? É jargão de mãe, pai, né? De tio, pessoal antigo da família, que eu respeito muito também essa frase, tá? Teimosia, pessoal, é insistência, né? Você tentou uma vez, vai de novo, né? Então, só para vocês terem ideia, vestibulinho, tentei 3 vezes, entrei na 4ª vez na Federal de São Paulo. A FATEC também, tentei 3 vezes, entrei na 3ª vez. E assim, tudo segunda chamada, tá, Alan? Nunca entrei assim de primeira, sabe? Tudo segunda chamada. Mestrado, fiquei 3 anos para entrar no mestrado, sabe? Como aluno especial, sabe? Tentando, errando, dando com o burro na água, entendeu? Eu perdi emprego por conta que processo seletivo de empresa, né? Eu tava ali passando todas as etapas, chegava, às vezes saía de um emprego que tava antigo para entrar no novo e o novo recusava e ficava, sabe, no limbo. Então, pessoal, o erro ele realmente é um professor, ele é um mentor da gente. E com relação também, né, a lidar com as frustrações, por mais que você esteja bem, pessoal, esteja sempre antenado, ainda mais com o mundo pós-pandemia. Eu estou no meu emprego dos sonhos, estou aqui como diretor da América Latina. Gente, você está, você não é, entendeu? Isso é passageiro. Amanhã viram o mundo amanhã, a Rússia invade a Ucrânia, entendeu? Você mexe com soja. Entendeu? O que vai acontecer com você? Entendeu? Diretor da América Latina. Você acha que você vai ficar do mesmo jeito? Então, é vulnerável. Tudo hoje, pessoal, é vulnerável. A gente fala de realidade líquida, né? Que tá tudo mudando a todo momento. A gente tava muito bem aqui, né, Alan? Tranquilo, falando eu dando minhas formaçõezinhas de Google for Education, ótimo. Daqui a pouco surge um chat GPT. Falei, que é esse negócio de chat? O chat é o quê? O chat lá do Teams, o chat lá do Google, lá da Microsoft? Não, é uma inteligência artificial que troca ideia com você como se fosse uma pessoa. Falar, e agora? Eu tô com a minha aberta aqui, eu tava vendo uns negócios já. Tá vendo? E é verdade. E aí que acontece? Eu falo assim, bom, você pode até tampar o sol com a peneira, mas o seu público, principalmente, por exemplo, o seu aluno, que vai aprender, no caso aí do que a gente tá falando, design instrucional, né? Vai ter aquele seu aluno que ele já sabe que isso existe, já tá usando, já tá nadando de braçada nisso daí. É a mesma coisa os professores que eu atendo também nas mentorias. Eles vieram apavorados em cima de mim. Falaram, professor, e agora? O meu aluno vai copiar tudo, não posso pedir mais nada para ele, entendeu? E desde há 15 dias atrás eu remodelei todas as minhas formações, todas. Então eu já tinha algo planejado para falar essa semana, mudei tudo. Eu tô falando só para vocês terem ideia, ontem eu fiz uma live para falar de sala de aula invertida, né? E com relação, não com inteligência artificial, mas amanhã eu tenho uma oficina ao vivo, né, com os alunos, com os mais de 100 professores que eu tenho dentro da minha comunidade, para falar para eles, gente, ó, vamos lá, vamos pegar esse negócio aí, essa inteligência artificial, vamos colocar do nosso lado, entendeu? Aquilo que surge como inimigo é uma oportunidade pra gente, entendeu? Então amanhã eu tenho tudo planejado para poder falar disso com eles. Mas agora eu te falo, né, com todas essas questões, né, que eu falei, eu meio que permeei um pouco aí em todas essas áreas que você citou, né? Produção de conteúdo, a questão de desafios, os problemas, o trabalho, a questão do erro, a questão de ter contato com mentores que entendem muito daquele determinado assunto, né? Isso é muito importante, tenha network, converse com as pessoas que saibam daquele determinado assunto para você poder tomar um banho de loja a respeito daquilo lá, para você aprender. Você não precisa ser um exímio especialista, mas você precisa saber que existe, que tem e que você pode usar aquilo a seu favor, né? É realmente você ter isso para que você possa lidar com essas frustrações e para o futuro que é incerto. Mais incerto ainda agora, né? Que a gente tem aí as coisas surgindo a toque de caixa, né? Um estalar de dedos, né? E tem que gostar da incerteza, porque a tendência é só aumentar, né? Exato, gente.
Tem um mentor meu que ele fala que essa incerteza ela só está vindo à tona, que antigamente a gente não enxergava assim diretamente, ou então passavam-se mais anos para a gente notar essa mudança, só que a mudança agora só está acontecendo dentro de gerações existentes, né? Exatamente. E uma coisa que você falou muito legal é a questão de persistir, continuar e tudo mais. Aí eu vou puxar um gancho antes da gente entrar em chat GPT-3, porque vai ter muita coisa para falar ali. Metodologia ativa, Júlio. Pessoal tem principalmente aluno de design instrucional que ainda está dando aula. Quando a gente fala de metodologia ativa, o pessoal parece que está buscando por uma receita de bolo, tipo uma equação. Né? Então, tipo assim, aula de geografia, mais alunos jovens, mais escola com projetor igual a pum, aí já sai a atividade. Né? A galera quer. Ai, meu Deus. Eu tô rindo, mas tô rindo com respeito, viu? E essa risada é proposital, porque não é assim, gente. Aí eu sempre falo assim, cara. A metodologia ativa é uma coisa individual para cada projeto. Por mais que você tenha os mesmos aspectos ou os mesmos ingredientes ali, talvez você possa tentar uma outra coisa porque veio uma tecnologia nova, né? Isso. E assim, eu não quero descartar os problemas de tudo isso, né? Que são não tem remuneração para o professor ficar planejando a aula às vezes, né? Tem um monte de coisa. O professor ocupa seu dia inteiro para dar aula, para poder ter uma remuneração digna às vezes, né? Tem vários problemas ali, mas você está dando aula e a gente tende a tentar ser o melhor possível, né? Então, assim, o que você pode dizer para o pessoal no quesito metodologia ativa? E tem gente que comenta assim, vocês falam, mas não aprendo nada com vocês de metodologia ativa. Às vezes o cara coloca no podcast. Sim. Assim, qual é o mais próximo de uma receita, né? A gente já falou aqui no podcast de taxonomia de Bloom, diversas outras taxonomias mais testadas cientificamente, pirâmide de necessidade de Maslow, desk research, né? Benchmark, diversas outras pesquisas, SWOT, análise SWOT. A gente já falou de tudo isso, né? De forma bem prática até. Só que ainda assim não chegamos a convencer ou a satisfazer algumas das pessoas que estão nos assistindo. Eu queria perguntar para alguém que está falando disso diariamente. O que você pode comentar para o pessoal e qual é o mais próximo de uma receita ideal que você consegue chegar? Olha só, para começar a responder essa pergunta, Alan, eu volto a dizer, né? A gente ri, mas ri com respeito. E essa risada é proposital porque não existe uma receita de bolo, na verdade, né? Igual você disse, né? Então, se existisse, tá ok. Eu jogo ali dentro, põe para executar, pronto, sai do outro lado. Igual a educação, eu costumo dizer, né? Educação não, eu sou engenheiro de produção também, né? Então, o que a gente faz? A gente pega a matéria-prima de um lado, na produção, põe dentro de uma linha ali, o robô transforma e sai do outro lado, sei lá, um carro, sai um smartphone, sai um tênis, sai um vestuário, sai alimento, enfim, né? Não é processo produtivo, não é engenharia de produção, não é produção, né? E o que eu quero dizer com isso, pessoal? É que a gente lida com um ambiente, vou falar de novo, né? Vou trazer aqui incerteza, né? De coisas que a gente precisa modelar, não tem jeito, né? E uma coisa que tá ficando muito, a pandemia sensibilizou muito, né? A questão da aprendizagem socioemocional, tá? Por que eu tô trazendo isso? Porque agora tá cada vez, ainda mais depois de uma pandemia, né? Em que as emoções de todo mundo ficou à flor da pele, ficou também dos nossos alunos. Nossos alunos também, uns se conheceram melhor, outros, infelizmente, né, não souberam lidar com isso, né? Chegando até as vias finais de fato aí com relação a coisas que a gente não pode nem citar aqui. Mas o que acontece, pessoal? Isso aflorou cada vez mais. E nós, educadores, também, tá? A gente aprendeu também a se conhecer melhor, viu como a gente lida com determinadas situações, então meio que a gente aprendeu a duras penas. O que eu quero dizer com essa questão da aprendizagem socioemocional? Que hoje você vai chegar, por exemplo, lá no 6º ano A, lá vão ter 40 alunos que vão ter 40 sentimentos diferentes, entendeu? É diferente o sentimento de revolta de um, do outro, entendeu? Daqueles 40, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? É importante a gente levar em consideração essa questão da aprendizagem socioemocional, então o socioemocional desses alunos, né? Partindo desse ponto, para que a gente possa entender o contexto desses alunos, dessa turma, no geral, né? Para que a gente possa começar a entender a questão da personalização da aprendizagem, tá?
Por que eu tô dando toda essa volta? Porque a partir disso, a partir dessas informações mais básicas, né, que a gente ignorava até um tempo atrás, a gente ignorava, ninguém queria saber como o aluno. Gente, você está frustrado, o problema é seu. Eu vou dar minha aula de cálculo aqui, vou encher a lousa e se você aprender, aprendeu, e não é. Agora, pessoal, não é mais assim, não dá para ser assim. A gente pode até tentar, a gente pode dar murro em ponta de faca aí, gente, mas você vai ter. A sua aula vai ser horrorosa, desculpa dizer, né? Então, enfim, e você vai ser aquele professor que todo mundo odeia, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tá ficando claro até pros professores, olha só, professores que tinham esse perfil antes da pandemia, têm me procurado no WhatsApp para falar, professor, nossa, o fato de eu ter conversado com os alunos ali na primeira aula ali, antes de falar do plano de ensino, mudou. Os alunos viraram meus parceiros na aprendizagem. E, gente, é isso, entendeu? E aí, vamos lá. Agora, metodologias ativas de aprendizagem, tá? A partir dessa análise, aí sim você vai conseguir enxergar o que tem de metodologia ativa de aprendizagem que pode ser adaptado, olha só, eu estou usando a palavra aqui, adaptado para cada uma dessas turmas. Por que eu estou falando adaptado? O sexto ano A lá seu, tá? Ele é diferente do sexto ano B, tá? Às vezes você aplica uma aprendizagem baseada em projetos no sexto ano A, que quando você aplica no sexto ano B é um desastre, entendeu? Os alunos não se adaptam, não conseguem, não engajam, entendeu? Aí você tem que lançar mão de uma sala de invertida, de um peer instruction, de um, sei lá, de qualquer outro tipo de aprendizagem, tá? Então, a receita que eu dou, primeira coisa, pessoal, tenta entender o contexto dos seus alunos, frustrações, expectativas, né? Eu costumo brincar, né? Tinha um professor meu de metodologia científica na faculdade, ele falava assim: professor também é gente, né? E aí isso mexeu comigo desde aquela época lá. E eu falei, putz, realmente, a gente precisa lembrar de ser gente também. A gente não é um guru, um oráculo, um fundo de sabedoria que a gente vai resolver tudo do mundo. A gente é humano também. Apresentar vulnerabilidade quando a gente tenta se aproximar do aluno não é nenhuma fraqueza. É realmente a gente tentar entender esse contexto para que a gente traga a melhor metodologia ativa de aprendizagem para essa turma, tá? E todas as metodologias ativas, pessoal, também, se é que eu posso falar aí uma regra, vamos dizer assim, todas elas são adaptadas, pessoal, e devem ser adaptadas. Não chegue uma metodologia ativa de aprendizagem lá com aquela turma, querendo encaixar todo mundo dentro de um quadradinho, porque não é para funcionar assim, né? A gente vê nas bibliografias que não tem que ser dessa forma, tem que ser adaptado e tem que levar em consideração o contexto e também o socioemocional dos alunos. Você trouxe essa questão da vulnerabilidade, Júlio, que eu gosto bastante, né? E dessa questão de não sermos o guru. Muitas vezes, às vezes eu faço mentoria com professor ou professora, ou às vezes eu estava em sala de professor ali fazendo planejamento com a galera, eu vejo que a própria insegurança do professor ou professora se torna aquela atitude em sala de aula de bater o pé e falar, não, é assim, tem que ser do meu jeito. E muitas vezes, se você deixar, né? Eu já dei aula de ciência da computação em ensino médio, ensino fundamental e tal, sociologia, coisas bem diferentes que eu adorava, assim, cara. Sim. E se você deixa fluir, se você tem expectativas bem definidas e deixa fluir de forma vulnerável, vai falar assim, cara, eu pensei dessa forma, mas eu não conhecia meus alunos da forma que eu pensava. Exato. A coisa acaba fluindo e eles acabam tomando a liderança do negócio. Tem um negócio que eu me arrepio só de lembrar, cara, que eu chorei uma aula era para ser aula de inglês, não tinha nada a ver com nada. Era uma aula de inglês tradicional, comum, mas era para ser feita todinha em inglês. Tá. Aí eu só defini os objetivos. Ó, galera, eu quero que cada um fale de um tema que tem a ver com a sua vida e tal. Tem que ser 100% em inglês. Falou português, perde ponto. Falou menos de 5 minutos, perde ponto. Faltou, perde muito ponto. Tem que estar aqui, tem que falar de um tema bacana. E aí eu coloquei uns outros aspectos de cada grupo, tinha um nível de inglês, eu coloquei alguns requisitos técnicos de quais temas gramaticais e vocabulários precisavam ser usados. E, cara, só essa liberdade de deixá-los... Mas, professor, posso falar de Naruto? Pode falar de Naruto, cara. Ó, que maravilha. Professor, posso falar da minha futura profissão engenharia? Pode falar de futura profissão engenharia. Cara, cada aula, cada turma, como você falou, sei lá, terceiro ano A, terceiro ano B, eu consegui conhecê-los intensamente nessas primeiras aulas, fazendo essa atividade, porque terceiro ano C, todo mundo só pensando em futuro, carreira, trabalho, já sabiam o que eles queriam. Terceiro ano B, a galera tava de boa, querendo falar de game, querendo falar de Naruto e tudo mais. Imagina se eu crio esse molde rígido para todo mundo falar de carreira, ou todo mundo falar de Naruto. Pois é.
Entendeu? Você ia perder um. Olha que rico que foi isso aí. Você conheceu o aluno, né? Então, é famoso, aquilo eu falo de novo, né? A gente tem que lembrar de ser gente, vamos conectar com pessoas. Você conheceu muito mais Pô, profundamente aí seus demais. alunos. Gente, fantástico. E ele aprendeu. Foi significativo pro aluno. Ele aprendeu porque ele falou de Naruto. Falava, cara, o professor deixou falar de Naruto. E ele pode deslanchar, ele pode ser um cara da mídia aí, entendeu? Da cultura pop, entendeu? Porque ele teve essa oportunidade de falar de Naruto em inglês. E O usou o outro, Present né? Perfect corretamente. Aí, gente, não era objetivo, entendeu? É, Colocar o S na terceira pessoa lá, entendeu? já Ele era. soube, entendeu? Conseguiu, entendeu? Com uma estratégia. Você entrou naquele contexto. É claro que a gente sabe, né? Tem que ter algumas. Aí, igual você falou, você colocou as pontuações, colocou ali as condições, né? É a contrapartida. Falou, pessoal, ó, não é qualquer coisa. Então vamos lá. Beleza, você quer falar de Naruto? Ok, fale lá os seus 5 minutos. Ó, tendo isso daqui, esses requisitos, o resto, ok, vamos lá, entendeu? Porque o mundo é feito de regras também, né? A gente não pode deixar tudo a Tem que ter esmo, um né? mínimo, um moldezinho mínimo ali, né? E vai Sim, fazendo exato. checklistzinho de temas. O pessoal fazia até slide, Júlio. Foi muito legal. Que Muito legal, meu. legal, é. Fantástico. Isso aí é fantástico. Isso aí Show de bola. dá um É. artigo científico isso aí. Então, Muito não bom. tem receita. A receita é querer conhecer o aluno e Uhum. tentar inovar sempre. Eu gosto muito também de uma coisa que você faz muito, que é trazer novas possibilidades tecnológicas. Muitos professores não conseguem fazer metodologia ativa porque não conhecem, por exemplo, Google Forms, né? Sim, Não conhece exatamente. o Google Forms, não conhece. Fora que agora a inteligência artificial você pode simplesmente dar os parâmetros da sua aula e pedir sugestões de metodologias ativas, de atividades, né? E ele faz, hein? Faz Faz bem, hein? maravilhoso. Nossa, muito legal. Só que o que é legal, né, Alan? Aí você pega isso pronto da inteligência artificial. Só que acontece o seguinte: isso é uma coisa que, nossa, semana passada eu dei uma palestra numa universidade de enfermagem, né? E aí, quando eu nem mostrei o chat GPT, foi a inteligência artificial do Canva lá, que tem Uhum. o texto mágico, né? Que você coloca lá. A hora que eu coloquei o texto mágico lá, falou, ó, fala as cinco boas práticas da enfermagem, né? Referência no mundo. E ele listou, né? As professoras ligaram o microfone, falaram, nossa, perdi meu emprego, professor. Meu Deus, e agora? Não sei o quê. O pessoal ficou desesperado. Aí teve aquele momento de luto mesmo, momento de luto. O pessoal ficou incomodado mesmo. Você via na câmera, assim, o pessoal tava bem chateado, bem irritado. Eu falei, beleza, pessoal, vou dar esse momento de luto para vocês. Ok. Aí passou, né, o pessoal, e agora? Eu falei, gente, vamos lá, vamos colocar. Eu peguei isso, não estava nem na pauta da palestra, né? Essa questão também da formação dos professores também, que você, às vezes, você não sabe com o que você vai lidar também, né, na formação de professores, né? E aí eu peguei, saí ali do roteiro, mini roteiro que eu montei ali para a palestra. Falei, pessoal, vamos lá. Será que a gente não consegue fazer nada com essas boas práticas que foram geradas aí pela inteligência artificial? Aí eles pensaram, o pessoal falou, gente, pega o tempo que quiser. Vamos pensar, vamos refletir. Esse já é o primeiro benefício da inteligência artificial. Reflexão. Entendeu? Você não precisa fazer nada abraçar, mas você precisa refletir sobre aquilo. Uhum. E aí uma professora pegou e falou assim: olha, pensei aqui, não sei se eu poderia pegar essas boas práticas, né, do enfermeiro, poderia pegar meus alunos de dentro da sala de aula e levar eles num laboratório, numa UBS, por exemplo, ou então num laboratório de simulação realística, e pedir para eles seguirem esse protocolo que foi gerado pela inteligência artificial, porque isso é referência do mundo, porque foi pego na OMS, a inteligência artificial traz essas referências, né? Eu falei assim, olha só, que bacana. Deixou de ser teórico, você pegou uma boa prática que está na inteligência artificial, leva os alunos para a prática e faz ele fazer na prática aquele procedimento. Falar, ó, aluno, mostra para mim como que você faria esse protocolo de atendimento a um determinado paciente, por exemplo, que está ali, né? Então ele ia mostrar na prática. Porque acontece o seguinte, Alan, por mais que a inteligência artificial dê pronto o negócio, somente nós, seres humanos, é que a gente pode fazer a coisa funcionar na prática. Sim. Tanto o professor que pega aquele plano de aula pronto ali do chat GPT para poder aplicar na aula, mas lá na aula vai ter que ser ele com os alunos, entendeu? Vai ter Tem que que haver ter a mediação, né? a mediação, a humanização do processo. A mesma É. coisa, o enfermeiro que pega as boas práticas. Quando o paciente chegar morrendo lá na recepção do hospital, ele vai ter que saber os procedimentos, entendeu? Não vai ter chat GPT ali. Ele vai Exato. ter que, sabe, pegar a pessoa, saber o que está sentindo, aferir pressão, febre, enfim. E aí foi muito rico por conta disso, né? Então eles terminaram a palestra mais aliviados. Falei, gente, tá vendo como você pode usar a tecnologia
a seu favor e para aprender mais, para refletir mais, entendeu? Todas essas questões aí. Eu gosto muito desse assunto, Júlio, porque tem muita gente com muito medo, assim como provavelmente deve ter Sim, tido gente com medo quando lançaram os computadores, quando eles se claro. popularizaram, né? Uh, E o Bill Gates falou um negócio que eu estava conversando em um dos Day Talks aqui que a gente gravou, e a gente hum, mencionou uma frase bem parecida. hum, Quando eu era bem moleque, meu pai ofereceu para pagar Senai para mim. Falou, vou pagar Senai, que eu fiz Senai, e meu pai trabalhou na indústria há muito tempo, né? é, Meu o pai meu era também. metalúrgico e tal. Sim, ixi, Não, metalúrgico. Você vai fazer Senai também e tal. Eu falei, beleza. E é um moleque de tudo, aqui no interior, na roça aqui. Falei, beleza, mas Sim. só se for de computador. E meu É, pai, não, porque o negócio é trabalhar na máquina, nem sei o nome lá, sim. usinagem lá na máquina e tal. Eu Sim. falei, então não vou fazer. Aí, no muito debate, eu fiz programação C++ no Senai, quando nem computador a gente tinha. Hoje eu tenho Verdade. 30 anos, isso tem o quê? Uns 15 anos? Aham, Então, tipo, 15 anos atrás o computador não era muito disseminado e a gente não tinha nem condição de ter, né? E eu exato. ficava pensando, cara, vai ter computador em todo canto. E todo mundo achando que eu era louco, né? Só de Olha pesquisar e só. tal. E Aham. na época, professores pesquisavam como? Livro, né, cara? Tinha que ler Sim, livro para preparar a isso aula. aí. O pessoal não tinha professor, não tinha computador, tinha que investigar muito, biblioteca e tudo mais. Aí vieram os computadores, facilitou bastante, pesquisa no Google e tudo mais. Eu Isso. vejo o chat, a inteligência artificial como um todo, mas Hum. como uma facilitação do trabalho pesado. Mas a mediação Exato. humanizada, né, igual você falou, tem que acontecer, cara. Sim, exatamente. O humano que se conecta com o humano, gente. É igual a gente vê aí, o pessoal às vezes que bomba nas redes sociais, por exemplo, é porque ele fala, ele se conecta com a pessoa, por exemplo, fala alguma coisa que aquela pessoa falou, putz, isso faz sentido pra mim. E a pessoa se conecta porque a pessoa tem com pessoas, entendeu? Com aquilo que é similar. Então sempre vai ter essa questão, né? E É essa muito interessante facilidade, isso. né, de você criar software, por exemplo. Você que está aí ouvindo a gente, nem imagina o que é Python, por exemplo, ou o que é PHP, ou o que seja. Você Uhum. precisa criar um sistema de login para controlar o progresso dos seus alunos. Se você pedir no chat GPT-3, ele não só te dá o código, mas ele te dá as instruções de como hospedar isso e deixar funcionando, né? Tem um Exatamente. professor de química, Júlio, não sei se chegou a ver, está bombando no TikTok. Hum. Ele abriu o TikTok, ele abriu o chat GPT e começou a pedir instruções de como gerar modelos 3D para a realidade aumentada para a aula de química dele. E aí tem um Olha só. modelador 3D, que é o Unity 3D, que você pode Hum. criar um modelo 3D com código, C Sharp, alguns outros códigos, até Python funciona. E tem um monte de Certo, plugin que você coloca o Python lá e ele gera um modelo 3D. Aí o cara certo. foi lá no chat GPT-3 pediu, faça um modelo de uma célula assim, 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 com código em Python. Colou lá no Unity, fez o modelo 3D, aí ele coloca no óculos de realidade aumentada, cara. Quando que um professor de química sem background de TI ia Fantástico. fazer isso? Jamais, jamais. Olha só, o cara ele tá navegando numa coisa que ele nem imaginava, entendeu? Ele não precisa ser um exímio conhecedor das linhas de programação, ele precisa saber onde buscar. Ele É. copiou o negócio, colou lá dentro e sabia, ele juntou o Lé com o Cré, né? Que eu vou falar uma amiga minha. E aí falou, putz, e tá lá, tá dando aula de química diferente. O aluno dele vai lembrar para sempre dessa aula de química aí, que usou Realidade óculos, aumentada, cara. do que ele ficar, às vezes, num quadro branco, ou então passando slide pro aluno. Olha o que o cara fez, entendeu? Jamais a gente teria essa facilidade, então usar com estratégia, pessoal. Realmente pegar esse inimigo, entre aspas, aí que tá surgindo, falar, mas o que esse cara pode fazer de bom para mim, entendeu? Para fazer eu ter mais momento de criatividade em sala de aula. Então ele pôde acompanhar mais os alunos dele, entendeu? Saber mais sobre os alunos dele, observando esses alunos utilizando essa tecnologia. E o aluno aprendeu muito mais assim, absurdamente, né? De uma maneira exponencial. Trazer o negócio pro seu lado, né? Exato, Literalmente, né? exatamente. Júlio, aproveitar a motivação da galera aqui, que a gente tá falando de um negócio que tá bombando. Vamos Vamos fazer a lá? pausa mediana pro jabá. Então, Vamos conta pro pessoal aí todas as suas redes, todos os serviços que você presta, como é que o pessoal pode te encontrar. E aí a gente Legal. continua falando de outros temas bem legais. Aí tem Coursera, NASA, Vamos quero falar lá. de gurus, né? Quero falar de Tá, muita coisa, mas antes fala aí, vamos fazer uma pausa aí para como o vamos pessoal lá. pode te encontrar e que serviço que você faz. Vamos lá, pessoal. Bom, é assim, a minha. Eu tava até conversando com a minha esposa aqui, né? Ela é engenheira civil também, né? E a gente tá sempre conversando a respeito, né? Da questão, né? De como que as pessoas me encontram também, né? A porta de entrada, pessoal, é o YouTube, né? O pessoal fala, professor, vi um vídeo seu lá no YouTube, né? E aí, como que você me acha? Você vai digitar Júlio César Passos,
né, lá no YouTube, lá na busca. E aí você vai clicar na foto que tem um cara mais moreno, né? Com 852 dentes na boca. Né? Então, quem fala isso é um amigo meu, ele fala, nossa, cara, você só tem dentes, seu sorriso aí, enfim, né? Então, porque tem outros Júlio César Passos lá no YouTube, né? Mas você vai pegar o que tiver de óculos lá, enfim, né? E que, graças a Deus, está crescendo aí, né? Então, a porta de entrada é o YouTube. Né? O que eu faço no YouTube, pessoal, é disponibilizar conteúdo agora muito mais com metodologias ativas de aprendizagem, com tecnologia. A tecnologia educacional é uma das minhas melhores amigas aí, se não a melhor amiga, né, que eu tenho aí no meu trabalho. Mas eu tô começando a dar propósito para essa amiga minha, então dar mais roupagem para ela, que é realmente ela me ajudar a carregar o piano, que é de colocar a metodologia ativa de aprendizagem e realmente fazer o aluno aprender mais. Então, os temas relacionados lá dentro do canal vai ser isso. O Instagram também, né, que é o Prof. Júlio Passos, tá? Então você me acha lá também. O Instagram é totalmente voltado para essa questão, para a discussão de a reflexão que a gente faz com esse pós-pandemia, com a chegada de inteligência artificial, está sendo toda essa linha dorsal. E eu tenho também uma comunidade dos professores que surgiu lá no início da pandemia, né, que eu fazia um trabalho voluntário de treinar professores gratuitamente das 8 até meio-dia para certificações do Google, né? Então, isso foi ganhando corpo e hoje existe a comunidade das oficinas e cursos de certificações, né? Que legal. Que é uma comunidade que tem aí mais de 100 professores, graças a Deus, está crescendo a cada dia, onde eu ensino professores a usar a metodologia, a usar a tecnologia, a lidar com medos, a ter desenvolvimento profissional. Até a questão do empreendedorismo eu tenho trazido para dentro da comunidade também para que eles possam, de fato, enxergar que... E muitos estão aflorando para isso, né? Saber que tem uma vida fora da sala de aula também. Falar, nossa, professor, eu posso ser um produtor de conteúdo, eu posso... Sim, você pode, né? O professor já é um estrategista por natureza já é um produtor de conteúdo, né? Realmente, que desenha conteúdos para fazer as pessoas crescerem e realmente desenvolve os professores para isso, tá? Então, são os projetos que eu estou tocando aí. Essa comunidade, ela está na plataforma da Hotmart atualmente, né? Uhum. Ela está expandindo, existem materiais, existem oficinas que são semanais, né? Que inclusive amanhã tem uma de sala de aula invertida com o chat GPT. E semana passada foi gamificação, enfim, aprendizagem baseada em projetos, problemas, peer structure, enfim, tem toda essa sopa de letrinhas que está sendo colocado lá e os professores, eles pagam uma mensalidade que é uma mensalidade de Netflix aí, né, que é, o pessoal costuma a comparar com o preço da pizza, né, então, falar, menos que um valor de uma pizza, você pode fazer parte dessa comunidade e aprender com a gente. E lá, gente, o que é legal, e é isso que eu queria dentro da comunidade, Alan, tem profissionais de todas as áreas. Então tem design instrucional, tem médico, então médico que dá aula na faculdade de medicina, tem 2 lá, entendeu? Que são fantásticos, que compartilham com a gente. Tem historiador, tem técnico de informática, tem engenheiro, claro que a grande maioria são professoras, né, de ensino básico, mas, gente, tem muita... o networking que a gente faz ali, o tanto que a gente aprende é fantástico, tá? Então é isso, é para ser para todo mundo também. Eu ainda não tenho, na verdade eu tenho, mas não alunos do ensino fundamental, mas eu tenho alunos de pedagogia e licenciaturas também, né, lá aprendendo também, então isso é muito legal. E eu quero trazer os alunos também para dentro, né, eu acho que essa está sendo uma preocupação também, viu, Alan? Como é que o meu aluno lá na ponta está sendo impactado com tudo isso que a gente está aprendendo nas formações de professores, né? Será que está fazendo sentido para eles também? Então eu estou buscando muitos relatos a respeito disso Isso também. É muito legal, coletar dados com esse pessoal, né? Com os seus alunos que estão implementando a metodologia, se eles conseguissem coletar dados com os alunos finalmente afetados, né? Seria muito legal. Sim, exatamente, né? Até para saber se faz sentido, né? Tudo tem que ter propósito, né? Show de bola. E você mencionou a sua comunidade, Júlia, é uma coisa que tem crescido muito, né? Que é essa subjetividade coletiva, né? Antigamente a gente tinha o quê? TV Globo, tinha que assistir o que tinha lá na hora, sentava na frente da TV, sinto muito que você está livre agora, vai ter que ver, vale a pena ver de novo. Exatamente. Hoje, cara, tem essa subjetividade, eu quero assistir a série que eu quero, a hora que eu quero. A hora que eu quiser. Né? E é muito interessante o que isso está acontecendo com o mercado, né? Então você pode aprender Python, por exemplo, hoje eu venho da EBAC, né? Eu não trabalho mais como head da EBAC, mas tenho o meu curso que eu sou sócio da EBAC e trabalho com várias outras escolas. Sim. É impressionante como está todo mundo faturando bem
e todo Sim, mundo fazendo relativamente a mesma coisa. Né? Você pega a Alura, sim. cursos mais baratos, né, com um serviço diferenciado para quem quer pagar mais barato, quer fazer rápido, beleza, acabou. Aí você pega outras edtechs ensinando o mesmo curso, a mesma habilidade, a mesma competência, só que de uma forma Uhum, completamente diferenciada, diferente para outro grupo mais premium, talvez, sim, e conseguindo faturar. Aí você tem a sua comunidade, tem diversas outras comunidades de pessoas que já passaram aqui pelo Design Instrucional Talks. E ainda sim. assim, a sua comunidade é super subjetiva e relevante para quem se interessa pelas coisas Uhum, que você está trazendo. E aí tem a outra exato. comunidade mais filosófica, mais mental, diferente. Isso. Então é muito legal esses segmentos sociais que estão acontecendo. E Uhum, isso, quem está notando isso e quem está se ajustando a isso, está isso. conseguindo ganhar grana, mas ao mesmo tempo está conseguindo trazer valor para sua própria vida e para sua própria carreira e Exato. também levar valor para as outras pessoas, né? Eu vejo, Exato. Uhum. eu trouxe a Naluz aqui, ela criou a plataforma Multitrampo, que é tipo, Olha que você não legal. precisa ter um emprego só, você vai aprendendo várias habilidades, você pode ser tradutor, você tem habilidade musical, você vai criar uns jingles, vai fazer umas músicas e tal, Olha que e fantástico. tá bombando, cara, tá bombando. Que Então, legal. para a galera dela tá muito subjetivo, né? E você tem a Sim. sua agora mais de tecnologia educacional, né? Tem várias Uhum. outras acontecendo. Quem tá sacando isso como pessoa trabalhadora já Sim. está conseguindo aproveitar. Mas o que eu queria que você comentasse um pouco para o pessoal, agora que a Sim. gente já está na parte final do nosso papo, Uhum. os jovens e as pessoas que estão no mercado. A gente comentou lá do CLT, do CLTismo e tudo mais, Sim. né? As pessoas que Uhum. estão aquela mentalidade fechada de tipo assim, ó, eu sou um engenheiro de produção. Ponto, Hum. acabou. Uhum. As atribuições são essas, minhas habilidades são essas, meu horário de trabalho é esse. Isso está Sim. acabando, né, cara? Então, tá Tá. acabando e o que falta para essas pessoas às vezes é uma motivação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais de motivação e de Tá. como encontrar nessa sua comunidade subjetiva, ou até mesmo encontrar uma estratégia de estudos ou de trocar de carreira para esse pessoal. Desculpa o preâmbulo gigantesco. Não, não, isso é ótimo que dá contexto. Isso é ótimo que ajuda também eu formular alguma coisa. Enquanto você vai falando, eu vou lembrando de casos aqui que eu posso dar como resposta. Isso é fantástico. Olha, gente, assim, pegando o exemplo, eu não vou dar o exemplo do engenheiro de produção, porque vai ficar muito jargão, vai ficar muito passando, muito puxando sardinha para minha Sim, formação. sim, sim. É o que eu Vou lembrei pegar. na hora. Não, claro, vou pegar do médico, tá? Uhum. Porque é bem fora da curva, assim, né? Sim. Essa pessoa que me procurou, um dos médicos que tem lá dentro da comunidade, ele falou assim, professor, cara, eu não vou, claro que eu não vou falar nomes aqui, enfim, Uhum. né? Mas ele falou assim, dentro da área de quando você ensina medicina, vamos chamar assim, tá? Porque eu tô usando esse termo, pessoal, porque eu não sou médico, tá? Uhum. Então vamos lá. Quando você ensina medicina para aqueles alunos ali do 8º ano que tá fazendo residência médica, enfim, né? A gente tem uma coisa que vai passando de, vamos dizer, de pai para filho, de uma geração a outra, sempre aquela mesmíssima coisa. E ele falou, e isso sempre me incomodou. Eu tava quietinho dentro da minha caixinha, eu tenho meu salário, eu faço eu tenho minha clínica, tá tudo certinho, tá tudo certo. Eu dou aula na faculdade de ciências médicas, tá tudo certo, entendeu? Só que aquilo me incomodava. Falar, meu, caramba, o mundo tá mudando, tá todo mundo falando de um monte de coisa e eu tô aqui dentro da minha caixa. Será que eu não consigo contribuir com alguma coisa que, por exemplo, talvez até eu conheça, que esteja aqui no meu background, por exemplo, no meu conhecimento, será que não dá para eu utilizar? E ele começou a se questionar, na verdade, né, se incomodar com isso, né, com o que estava acontecendo no mundo. E ele começou, Alan, olha só, por conta, começou a mudar aquela forma como ele ensinava. Ele aprendeu com outro professor a dar aula dentro da medicina, e ele sempre fazia aquele mesmo feijão com arroz, mesma coisa, mesma coisa. Uhum. Ele falou, pô, eu ouvi falar de uma determinada coisa, será que isso aqui dá certo aqui dentro da minha turma? E ele foi começando a fazer com aquilo que ele estava. E ele viu que as pessoas se interessavam mais para a disciplina dele. Falou, nossa, professor, aquela sua última aula foi muito legal, fez muito sentido para mim, porque você mudou a forma de transmitir aquele conteúdo que já está no livro, também a gente tinha lido lá, mas a forma como você fez mais sentido, sabe, para mim. Então, o que eu tô querendo dizer com isso, né, com relação à questão do... você falou, o termo que você deu foi encorajamento, né, para poder fazer isso, né, eu esqueci o Uhum. termo que você usou, né, mas a É. motivação, né, que você falou, a motivação para poder inovar. Foi essa questão de que algo estava incomodando ele. E olha só, eu percebo essa questão do incômodo, isso me chamou muita atenção quando você estava fazendo o seu preâmbulo aí, porque muitas pessoas estão se sentindo incomodadas, até as mais acomodadas, vamos chamar aqui entre aspas, né? As pessoas estão ficando incomodadas porque eles estão vendo
uma comunidade se movendo, o mundo se movendo para um lado, e aí eu vou enfatizar essa questão do senso de comunidade, pessoal. Então as pessoas estão começando a enxergar essa questão desses movimentos, então a comunidade A, a comunidade B, a comunidade do professor Júlio, a comunidade do Alan, a comunidade lá do Multitrampo, fala, pô, isso aí deve ser interessante, as pessoas estão... E aí quando a pessoa entra numa comunidade dessa, ou então tenta pensar fora da caixa a respeito disso, ela se descobre. Ela pega e fala assim, poxa, caramba, que bacana. E outra, é muito mais confortável às vezes fazer dessa forma do que a forma como eu estava fazendo anteriormente, né? Vou dar um exemplo muito básico aqui, ó, com relação à tecnologia, tá? Aplicação de prova. Aquele bolo de prova, às vezes, é claro, exige um processo burocrático, tudo ok, tudo bem, mas às vezes você pode lançar um Google Forms aí, entendeu? Você ter ali em tempo real o que o aluno está aprendendo e o que não está. E na hora, isso vai poupar horas de trabalho, de planejamento, que você já sabe. Você tem o perfil do aluno ali na sua mão, Sim. instantaneamente, entendeu? Então eu acho que a questão da motivação, muito, né, as pessoas estão saindo fora da caixa, porque eu percebo, né, pelo menos é o que eu estou vendo, as pessoas estão se sentindo incomodadas em estar fazendo mais do mesmo. E existe um universo de coisas que dá para ser feito que às vezes aquela pessoa desconhece. E quando a pessoa vai lá e prova daquela fonte, ela não quer voltar mais. Ela fala, meu, caramba, que legal isso aqui, meu. Putz, isso daqui existe desde quando? Professor, faz 10 anos que existe esse negócio. Mas como? Que eu não... Entendeu? Então, muita gente está realmente, ou por bem ou por mal, estão se motivando com relação ao que elas descobrem nessas comunidades, entendeu? Para realmente poder mudar aquela forma como ela trabalha, até como ela vive também, viu, Alan? Às vezes, sim. o cara, ele se descobre, por exemplo, eu gosto muito de corrida de rua, né? Eu adoro corrida de rua, né? Mas às vezes o cara vai numa aula de, por exemplo, natação. Tô adorando natação. Fala, putz, por que eu não vinha na natação? Né? Tem um primo meu que se descobriu no CrossFit. Nossa, agora o story dele é só CrossFit. Porque ele falou, meu, existia um negócio há muito tempo e ele só tava jogando bola, por exemplo. Falou, putz, então é isso, até pra vida pessoal. Essa quebra também. de certezas, né, Júlio? Exato. As gerações passadas, né, viviam com umas certezas, umas verdades absolutas, assim, que tipo, sei lá, CrossFit é coisa de mulher. E aí o cara vivia naquilo, né? Tipo, exato. Ou, na verdade, às vezes até um medo social de ser rejeitado, ou de ter essa opinião. Isso tá acabando um pouco, isso que eu gosto muito das novas gerações, né? A galera tá bem fluida nesse aspecto. Júlio, claro. eu tenho só mais uma pergunta, mas Vamos antes lá. de fazer a última pergunta, para não criar aquela ansiedade de encerramento, eu queria deixar aberto para você, assim, cara, tem algum tema, alguma coisa, algum aspecto aí da nossa conversa que você gostaria de enfatizar, ou alguma coisa que você queria trazer para o pessoal? Tá, olha, assim, a questão é uma coisa que tem me movido muito. Eu tenho eu intitulei hoje, na verdade, eu vou falar até aqui no podcast de vocês, né? Eu vou ter um novo quadro dentro do meu Instagram e também eu vou tentar trazer isso de alguma forma para minhas lives lá do Professor Fora da Caixa, que é o chutinho na canela. O que é esse chutinho na canela? Você deve ter acompanhado alguns posts meus aí, que eu faço mais com a cara fechada, sem mostrar dente, né? Minha madrinha que fala isso, para de mostrar dente, fica mostrando os dentes. Mas pra quê? É realmente a questão do choque de realidade, Alan. E é uma coisa que eu percebo que gera muito engajamento, porque as pessoas acabam tendo um despertar, que é o que a gente tá falando agora, né? Da questão do saber... Né? Então, o que está sendo muito enfatizado, essa questão da tecnologia que está chegando, dessas novas inteligências artificiais, enfim, tudo isso, e falar para os professores que se atentem mais para essa questão de falar, meu, beleza, estão falando aí, mas deixa eu ver o que é isso, né? Se deem um momento, né? Nem que seja no domingo à tarde, fala, meu, vou pegar, sei lá, 1 hora do meu domingo aqui, e vou ler sobre isso, vou estudar sobre, vou abrir a ferramenta lá e vou ver, entendeu? Então, assim, gente, não tenham medo, né? Calma, né? Para que vocês possam trazer isso para dentro da prática de vocês, né? A questão é aquele negócio, a gente tá falando desde, já é meio clichê, né? Jargão velho já, que a gente tá falando desde do começo da pandemia. O mundo mudou, o mundo mudou, o mundo mudou. Gente, e assim, mudou e já tá no passado, entendeu? O mudou já é passado, entendeu? O termo já tá no passado, entendeu? E a gente fala assim, o futuro, o século XXI, o futuro. Gente, o futuro já é agora aí, ó. Já tá aqui. A gente tá aqui no estúdio, que eu tô conhecendo hoje, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Esse estúdio aqui que a gente tá utilizando aqui. Riverside. É o Riverside, que eu tô vendo hoje, já vou pra minha cama
já sabendo que existe um Riverside que faz podcast, Que entendeu? é fenomenal. Que é fenomenal, fantástico, Se entendeu? Já tô cair sua sabendo. internet aí, cara, ele manda depois que você se conectar, ele manda a sua parte gravada. Você pode continuar gravando sem internet, ele é demais. Gente, olha isso aí, olha isso. Eu não sabia disso, entendeu? Ele é E demais. agora o que que eu vou fazer? Eu vou ficar deprimido porque eu não sabia dessa informação. Muito pelo contrário, pessoal. A gente, igual ele tava falando, a gente não precisa ser um oráculo, não precisa ser nada disso. A gente tá aprendendo a cada dia. Enquanto a gente tá conversando aqui, né, Alan? O Vale do Silício nos Estados Unidos tá desenvolvendo uma rede neural lá que vai operar coração do outro lado do mundo. Sim. Já existe isso, né? Então, gente, calma, né? Absorva com calma todas essas tecnologias que estão acontecendo aí, para que vocês possam continuar. Meu, você vai deixar de escrever uma história fantástica da sua vida, né? Ter uma experiência igual o Alan falou aqui, né, com os alunos dele, porque você tá com medo de uma inteligência artificial. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue utilizar nas nossas aulas aí. Vamos em Vamos frente. pra cima, Força. né? Vamos para cima, claro. Oxi. Júlio, um comentário sobre o que você falou que eu achei sensacional é a própria inteligência artificial e a galera que tá empurrando essa ideia, tá desenvolvendo essa ideia, Hum, promete, assim, ou potencialmente prometem, assim, que o ser humano vai tomar uma posição secundária no planeta Terra. Então vai ter mais gestão de segurança, gestão até política, né, gerida por inteligência artificial, e a gente vai ter uma posição menos mandatória no mundo. Então, ou seja, a gente vai poder perseguir os nossos sonhos, vai poder ser sim, mais humano com as pessoas, vai poder mediar classes claro. socráticas, né? Tipo, vamos sentar na praça e Sim. ficar trocando ideia. Então, Exato. talvez não seja na nossa geração, mas eventualmente isso pode acontecer, né? Tem o lado Claro. utópico e o distópico também de tudo isso, né? Mas Exato. a ideia que eu queria comentar aqui agora que seria Uhum. também minha última pergunta, tem muito jovem, eu faço muitos papos com jovens em escola pública e tudo mais, Uhum. e os jovens eles têm uma visão assim de tipo, ó, eu só vou ser bem sucedido quando eu estiver no ITA. Eu só vou ser Hum. bem sucedido quando eu fizer ciência da computação na Unicamp. E eu tenho Hum. amigos pessoais, cara. Não posso Uhum. citar nomes, senão ele vai me bater depois. Tenho amigos pessoais que perderam muitos anos de suas vidas, escola pública, assim como eu, porque o cara ficou com essa meta distantíssima, assim. Meu, a gente estudou numa escola muito pobre, muito Sim. enfraquecida, e o cara Uhum. colocou na cabeça dele que a definição de sucesso e que ele queria mostrar para o mundo que ele deu certo era passar no ITA. Ele ficou anos tentando e não conseguiu, isso afetou a vida dele de várias formas. E o que eu queria trazer agora para esses jovens, queria pedir sua opinião, é assim: tem muita forma de aprender uma profissão hoje. Eu conheço um Sim. jovem que veio dessa formação comigo, veio dessa palestra voluntária comigo, começou a estudar programação web no YouTube, aprendeu a programar. E hoje ele está fazendo a faculdade, trabalhando e ganhando em dólar, cara. Porque ele também Olha correu aí. atrás e aprendeu inglês sozinho. E o moleque tem 19 anos. Então o Meu que eu pai queria que você amado. comentasse é como é que está essa visão do diploma universitário, como é que está essas habilidades, né? Essa pré-profissão, por exemplo. Eu conheço gente hoje que quer ser médico, mas não tem grana porque é de família humilde, mas Sim. está trabalhando como analista de dados para poder depois pagar pelo cursinho. Enquanto isso, está aprendendo um monte de coisa sobre si mesmo, sobre o mercado, sobre a vida, né? O que você Sim. poderia comentar para a galera mais jovem sobre isso e para os próprios professores que vão estar orientando essas pessoas, esses alunos na sala de aula, né? Olha, a questão, isso vai muito de encontro ao que a gente fala também em metodologias ativas de aprendizagem. O Moran fala muito disso, né? E eu gosto muito de ouvi-lo falar a respeito disso. Outros gurus também, né? A própria Lilia Bassic também, professora também de metodologias ativas, várias outras aí. A Débora Garofalo também, que trabalha com robótica, com sucata nas escolas também, fantástica. Projeto de vida. Esse é a questão do projeto de vida, né? O que eu gosto, o que eu quero fazer, o que eu quero perseguir, o que eu amo, né? O que eu consigo escolher. Ontem eu assisti um vídeo na plataforma do Porvir, que eu recomendo, que está falando sobre personalização da educação, né? Então tem um artigo muito bacana lá e tem um pequeno vídeo de 4 minutos que mostram 3 alunos, esqueci o nome deles aqui agora, mas dois de 8 anos e outro de 10 anos, em que elas estão ali, né, numa escola que é totalmente fora da caixa, assim, né, de maker, enfim, e assim, pessoal, com coisas simples, básicas, tá? Não tem nada de luxo, não. Às vezes tem um computadorzinho com uma internet ali, às vezes um celular com 3G, com 4G, tá? E aí, eles trabalhando em coisas que eles gostam de fazer,
né? Então, uma delas, ela falou, eu tô trabalhando aqui no meu projeto, que é muito bacana, que é voltado para química. O outro tá falando assim, eu consigo escolher a hora que eu vou estudar cada um, tô montando aqui um texto, com a ajuda aqui da tecnologia, com o editor de textos aqui, né? Tô criando aqui. O outro tá criando uma mini peça de teatro, trabalhando com quadrinhos, né? História em quadrinhos. Então, o que eu quero dizer com esse comentário? É que hoje existe uma flexibilidade muito grande para você correr atrás do que você gosta, até da forma como você gosta. Então, por exemplo, eu quero escutar um podcast a respeito de medicina para falar sobre, sei lá, cirurgia coronária, por exemplo. Você consegue, você joga ali no YouTube e você tem lá os professores mostrando como é que acontece, como é que é a curiosidade, como é que é isso, como é que é aquilo. Eu gosto de foguetes, então você consegue pesquisar a respeito disso, né? Eu acho que assim, hoje está muito mais flexível para a gente orientar o jovem nesse sentido, para que ele busque a melhor forma de aprender. E dar essa liberdade para ele. Eu acho que na sua fala, Alan, ficou muito claro isso, a questão dos alunos que usaram o inglês, ok, mas com propósito para eles, né? Eu falo, caramba, eu quero falar de Naruto, entendeu? Putz, ele falou de Naruto e lembrou, sabe, aprendeu inglês. Ele aprendeu, ele fala inglês, o cara, entendeu? Então, dar essa flexibilidade para o aluno, acho que é um aconselhamento muito bacana, né, que a gente dá. Eu, dentro de uma disciplina de gestão de carreira, que é uma das disciplinas que eu ministro, eu fiz um desafio para o público, né? Eu percebia que uma das dores, né? Professor, fui para uma entrevista de inglês aí, tomei pau por causa do inglês. Fala, putz, aí o outro fala, nossa, eu também passei por isso. A outra pegou e falou assim, me ferrei no espanhol. Não pensei que ia ter a entrevista de espanhol, tomei pau em espanhol. O que eu fiz? Falei, na hora, gente, o que vocês acham? Que a entrega da disciplina aqui vai ser um vídeo de até 2 minutos com um vídeo em inglês ou em espanhol, você vai escolher, para poder se apresentar. Foi um sucesso a disciplina. Olha e só. Todo mundo usou, entendeu? Falou, caramba, que bacana. E olha só, teve um aluno que o problema dele era muito específico. Aqui entra a questão da personalização da aprendizagem, que é uma coisa que está me movendo também em 2023, né? Ele tinha muita dificuldade, Alan, de se expressar. Até por um contato com os colegas ali mesmo, em grupo, sabe? Então ele falou assim, professor, eu tenho muita dificuldade. Eu posso fazer o meu em português, mas eu quero ter... Ele falou, eu não quero deixar de fazer, professor. Eu quero entregar, entendeu? É questão de honra para mim entregar esse vídeo para você. Mas eu gostaria de fazer em português porque eu preciso tratar problemas mais sérios, assim, que é da minha personalidade. Ele tinha muito problema, ele não conseguia conversar comigo direito, olha só, né? E ele fez... mesmo. Exatamente. E ele falou, e eu quero usar isso que você está me oferecendo, essa ferramenta, para eu tentar vencer essa questão de conversar com uma câmera, de tentar me expressar. E ele fez, Alan. Eu abri uma exceção para ele fazer em português. Isso motivou ele a tentar fazer em inglês. Ele entregou um vídeo para mim de 3 minutos em inglês, falando tudo errado, mas ele conseguiu fazer em português e motivou ele para fazer o inglês. Olha só. Que massa, cara, isso daí. Então, é uma coisa que a gente tem que, quando a gente vai conversar com o jovem, é aquele negócio, vamos lembrar de ser gente, né? Primeiro dia de aula, faz aquela roda na sala, entendeu? Fala de Casa do Dragão, fala de Marvel, fala de Naruto, de games, tem o Hogwarts Legacy aí, do Harry Potter que lançou aí essa semana. Meu, faz isso, traz já deu final aqui na minha galera, já acabou. Tá vendo? Tem gente que já, né, enfim, tem lives aí 24 horas, eu tô vendo, acompanhando aí. E aí, só para dar base para isso que eu tô falando, falar, professor, isso aí é da sua cabeça? Não. O Cortella, Mário Sérgio Cortella, né, que é o filósofo, o que ele faz? Toda vez que ele vai ministrar uma disciplina nova para jovens, o que ele faz? Ele ouve música que os jovens estão ouvindo. E aí até os filhos dele falam assim, meu pai, por que você tá ouvindo, sei lá, sei lá, Emicida. Isso, Emicida. Por que você tá ouvindo Emicida, cara? Fala, porque eu preciso saber, porque isso faz parte do contexto dos alunos que eu vou lecionar. Eu preciso saber o que eles estão ouvindo. Eu preciso saber o que eles estão assistindo. Eu preciso saber por exemplo, sobre o que se trata a Casa do Dragão, por exemplo, né? Que é uma série que fala, que é história medieval, é Guerra dos Tronos. Eu preciso saber o que está acontecendo. E quando você traz isso para dentro da realidade da turma, pessoal, os alunos, na hora, eles já vão tratar você diferente. Fala, putz, o professor sabe de jogo eletrônico. O professor tem WhatsApp. O que eu faço também, Alan? Uma outra coisa, eu coloco meu WhatsApp na lousa. Fala, gente, tá aqui meu WhatsApp. Não é equipe, sou eu mesmo. Qualquer coisa. Gente, humaniza. Isso gera conexão.
Os alunos vão falar, putz, meu professor é um parceiro, caramba, que bacana, né? Então, é isso, gente, é realmente tentar entender o aluno, voltando a falar da questão do contexto, né, a questão da empatia, para que você tenha os alunos do seu lado. E aí você vai ter uma disciplina muito mais rica em conhecimento, entendeu? E você trouxe uma coisa, Júlio. Temos tempo ainda? Já passamos 14 minutos de 1 hora, mais uns 5 minutinhos ainda dá, né? Não, claro, vambora. Então, beleza. Imagina. Você trouxe um tema que está sendo muito relevante nas formações e até num projeto muito legal, que eu me envolvi direto e indiretamente aí também com as EdTechs, cara, que é como o professor pode orientar os seus alunos em termos de carreira e de escolha até de faculdade e tudo mais, se essa pessoa que está educando não conhece as tendências do mercado. Pois Então, é. por exemplo, no Paraná, cara, o secretário de Educação que está em São Paulo agora, ele estava no Paraná antes, né? E ele implementou a Alura para todos os alunos do ensino público lá. Então, você podia, o aluno da escola pública podia se cadastrar e pedir o acesso ali para ter o Alura livre para fazer programação, fazer o que quisesse lá dentro. Por que que não deu mais certo? Não estou dizendo que deu errado, mas não foi ideal. Porque os professores não entendiam como a Alura funcionava e não entendia a proposta das trilhas de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu terminasse uma trilha de aprendizagem de programação front-end, às vezes o professor que estava responsável de deixar o pessoal usar ali a Alura nem sabia o que era front-end ou o que o cara podia fazer depois que ele terminasse o front-end. Então não tinha como orientar o aluno, falar, cara, se você terminar essa trilha aqui, tiver um portfólio bacana, você com 18 anos, você vai poder trabalhar numa empresa grande e ganhar 4, 5 mil reais. Olha básico. Aí. Né? Então, é isso que eu estou batalhando bastante, tem sido um projeto profissional bem forte meu, o professor pelo menos não saber programar, mas pelo menos saber que um aluno do ensino médio sabe o que é front-end, sabe fazer uma página, né? E sabe o que é HTML e CSS, sabe fazer ali um sisteminha bacana, ele vai sair do ensino médio e vai ter renda o suficiente para, no mínimo, pagar a sua própria faculdade ou pagar o cursinho. Claro, entendeu? Então, e assim, aquele negócio. Hoje a gente fala muito de microlearning também, né? Ou então microlearning, né? A questão são pílulas de conhecimento que esse professor poderia ter adquirido, por exemplo, para saber do que se trata. Ele não precisa saber, igual você falou, não precisa ser especialista. Mas ele tomar um banho de loja ali no YouTube da vida, ou então na plataforma da Alura, ou então qualquer aí, tem várias aí, né? Que tem esse conhecimento rápido. Meu, deixa eu tomar um banho de loja aqui sobre o que é esse tema. E poder ter um diálogo com o aluno, falar, ó, meu, isso daqui é muito bacana, eu pesquisei, deixa claro para o aluno que você pesquisou brevemente, falar, eu pesquisei brevemente sobre esse assunto, e olha só, se você tiver essa especialidade aqui, você faz essa trilha, e, meu, eu pesquisei aqui, ó, salários aqui, eu ponho até a fonte para o aluno, falo, ó, os salários que estão pagando aqui, ó, isso aqui tá lá no LinkedIn, ó, tá lá no exame, olha só que bacana, lá no exame, olha só que bacana isso aqui, o aluno vai olhar e falar, putz, que bacana, entendeu? E aí ele gera o interesse, na verdade, né, disso daí. Isso é fantástico, entendeu? E eu acho que realmente é o que faltou, né? Pra ter mais sucesso. Mas vamos resolver isso. Com certeza. Esse projeto tá vindo para São Paulo agora, cara. Que legal. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vai ser muito bem bom. Interessante ver isso acontecer e envolvimento direto ou indireto, eu acho que a gente pode contribuir, né? Claro, claro. Tirar essa grande meta gigantesca que é aquele negócio do eu vou ter sucesso quando eu tiver esse X salário ou essa graduação. E ao invés disso, resolver problemas mais imediatos, né? Traumas familiares, problema de renda na família, arrumar uma profissão para poder decidir o que quer fazer da vida, né? Isso. Eu vejo muito jovem, muito inteligente, cara, não consegue entrar na faculdade, mas fica nesse nem, ou então tá num subemprego ali, quando o cara podia estar no YouTube, sei lá, 2, 3 semanas e começar a correr atrás de um trampo diferente, né? Então, já gerar renda para ajudar a família. Tem muita gente que tá fazendo isso, né? Ver a oportunidade. Ó, não é o ideal, entendeu? Não é o que eu queria ainda. Mas, meu, já tô fazendo um patrimônio para poder chegar lá, entendeu? Aproveitar as oportunidades, que são muitas, né, hoje com o mundo digital, né? Tem muito. Júlio, por mim eu ficaria mais umas 2 horas aqui, mas vamos deixar para um outro papo. A gente tem incontinência verbal, se deixar a gente vai. Deixar vai embora. Mas vamos deixar para a gente marcar um outro papo e eu já deixo um convite para quem está nos assistindo aqui. O que você gostaria que a gente falasse mais, se aprofundasse mais aqui, que eu vou convidar o Júlio para um próximo papo. Comenta aí, eu chamo o Júlio, me chama, manda aí que a gente vai falar mais, ou o próprio Júlio pode falar mais no canal dele também. Júlio, cara, sensacional, muito obrigado por aceitar o convite. Fica à vontade aí para encerrar com o pessoal.
Eu só tenho a agradecer e, sem dúvida, você vai ter muita conexão aí da comunidade do Day Talks, que está crescendo bastante. Que legal. E a galera é curiosa, hein? A galera vai pedir até um shadow, uma mentoria aí para acompanhar seu dia a dia, você vai ver. Vamos que vamos. Falta tempo para fazer stories. O pessoal vai ter que fazer stories lá, o pessoal saber como é que é a sua rotina. Eu falei, gente do céu, não dá tempo. Mas a gente vai dar um jeitinho. Gente, agradecer imensamente o pessoal da EBAC. Alan, obrigado, né, pela oportunidade, pela conexão. A gente se conheceu. Olha só, gente, a gente não se conhece fisicamente, a gente se conheceu no LinkedIn, né, Alan? A gente vem se conhecendo aí e estamos aqui, né, se conectando. Vimos já que tem meus propósitos parecidos, né, e estamos aqui para ajudar, né, realmente. E faça isso, né, conecte, lembre-se de realmente se conectar com as pessoas. A gente sabe que está no mundo digital, a tecnologia ela é fria. Eu costumo que ela fala que a tecnologia é uma amiga minha muito fria, né? E ela é. E quem vai humanizar a tecnologia para se conectar é a gente, pessoal. Então fique tranquilo com relação a isso. As inteligências artificiais aí não vão nos substituir, vão substituir a gente para outras coisas, para a gente poder focar o quê, pessoal? Na humanização, focar na criatividade, na flexibilidade, na empatia, né? Na questão do crescimento do ser humano, tá? A gente precisa realmente ter isso em mente para que a gente possa ter sucesso aí nas nossas profissões, na vida pessoal, enfim, tá? Então, boa sorte para vocês aí, saiba que eu tô sempre à disposição, né, que precisarem aí nas redes, e a gente vai crescendo junto. E recuse-se a retornar para casa sem ter aprendido algo novo. Isso aí, Júlio. Pessoal, lembrando, os links vão estar todos aí, todos os links mencionados vão estar na descrição aí, seja no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast ou no YouTube. Para você que estava preocupado com o meu cabelo, que meu cabelo estava estranho, ó, já estou passando da fase do bozo, já tá crescendo do jeito que eu queria. Só comenta até isso, Júlio, pra você ter uma ideia. É mesmo? Filho, você tá numa casa de vidro, ó. Vida digital é isso aí, meu. A gente tá vulnerável. Tá quase o praieiro que eu queria parecer, viu, gente? Um abraço. Até a próxima, galera. Valeu, gente.